Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Vamos agora para o exercício 4, onde iremos abordar a classe interna radial dos rolamentos. Vamos analisar aqui um exemplo de um rolamento rígido de esferas com seu diâmetro nominal de 50 e tem um eixo aqui com a classe de tolerância, onde o seu diâmetro nominal aqui é 50 e a sua classe é o K5. Nós vamos analisar qual a classe de folga adequada para este tipo de montagem. Vamos aqui para o enunciado. Com base nas tolerâncias de furo e eixo abaixo, qual a classe de folga indicada para ser utilizada na montagem abaixo? Então, nestas situações, a primeira coisa que nós devemos analisar é qual o valor da interferência nas situações aqui possíveis após a montagem. Então, o que nós vamos analisar aqui primeiro? Veja só. O diâmetro máximo do furo é 50. O diâmetro mínimo é 49,988. Por quê? Eu tenho aqui o afastamento superior para o diâmetro interno do rolamento é 0 e o inferior é 12 milésimos. Já no eixo, eu tenho o afastamento superior, que é 13 milésimos, e o inferior, 2 milésimos. E aqui nós vamos avaliar todas as situações possíveis. De que maneira? Pegando o diâmetro máximo que o furo pode ter, com o diâmetro mínimo que o eixo pode ter. Mesma coisa faremos com o diâmetro mínimo que o furo pode ter, com o diâmetro máximo do eixo pode ter. Para quê? Para levantarmos aqui qual o valor da interferência após a montagem. Até porque sabemos que a folga interna radial ela tem algumas aplicações. Ela serve para lubrificação, para suportar ali. Ela tem um espaço que se adeque para uma possível dilatação térmica, além também de contribuir para a sua montagem. Então vamos analisar aqui primeiro. Vamos fazer como seria aqui, após a montagem, o valor da interferência. O que acontece? Se eu pego o maior valor do furo menos o menor valor do eixo, eu tenho uma interferência de 2 milésimos. Interferência mínima de 2 milésimos. Na segunda hipótese, eu tenho aqui o menor valor do furo, do rolamento, com o maior valor do eixo. Eu vou ter uma interferência aqui de 25 milésimos. Então, a primeira etapa vencida. Ou seja, nós já temos qual o valor aqui, o intervalo de tolerância para esse tipo de montagem. O valor mínimo é 2 milésimos e o máximo é 25 milésimos. Com isso, nós iremos comparar aqui das classes do C2 até o C5 e ver a qual poderia ser utilizada sem nenhum problema para o seu funcionamento. Vamos analisar aqui. Na classe C2, eu tenho o valor mínimo da sua folga radial de 1 milésimo e máxima de 11 milésimos. Lembrando que antes da montagem eu tenho uma folga mais acentuada. Após a montagem essa folga diminui. E em operação vai diminuir mais ainda por conta da temperatura. Então, analisar aqui já pensando nessas hipóteses. Então, veja. O valor máximo do C2, né, a folga máxima ali, é 11 milésimos. E se eu tenho aqui um valor de 25 milésimos, imagina se esse eixo montado aqui com o rolamento C2, ele vai subir aqui, a sua interferência vai fazer com que esse anel suba um valor de até, dependendo do valor que vai se encontrar o eixo, 25 milésimos. E aqui o máximo que ele pode subir, por exemplo, é 11 milésimos. Então a gente já vê que esse C2 aqui, ele não se adequa. Quando a gente vai para o CN, ou a folga normal, quando você tem uma designação básica e não tem nenhum sufixo ali, é porque a sua folga é normal.
o mínimo é 6 milésimos e o máximo é 23 milésimos. Ou seja, a folga que vai ter entre o elemento rolante e aqui a sua pista é, no máximo, 23 milésimos. Mas olhando aqui para este ajuste, ele pode ter uma interferência de até 25. Ou seja, esse 25 é maior do que o máximo do CN. E também ele não vai se adequar. Vamos para o C3. O mínimo é 18 milésimos e o máximo é 36 milésimos. Veja, então já é um valor que, mesmo ele tendo a sua interferência máxima de 25 milésimos, ele ainda tem espaço, por exemplo, para suprir uma possível dilatação térmica. Então, para essa situação, nós observamos que o C3 ele pode ser utilizado. Se ele for aumentando aqui, ele vai ter folgas maiores. Então, se vai ser utilizado um C4, isso precisa ser feita uma avaliação junto à equipe de profissionais ali, para saber se precisa de uma folga mais acentuada, como foi o valor ali dos eixos. Será que esse eixo tem um valor acima? Na sua usinagem tem um valor acima de 25? Tem que ser avaliado. Mas aqui o que observamos é que o valor da folga classe C3 ela pode ser utilizada para esta situação aqui. Então nós observamos que, por quê? Porque sua folga máxima aqui permitida é 36 milésimos. E aqui o valor máximo da interferência, de acordo com esses valores aqui, é 25. Então nós temos ainda um valor aqui, por exemplo, para suprir uma possível dilatação térmica. Então, para essa situação aqui, nós teríamos a classe C3 sendo indicada para esta situação, ou seja, um rolamento rígido de esferas 6210, estou colocando um exemplo aqui, 6210, e aqui C3, tá certo? Então, esse também é um conteúdo que já foi abordado lá no canal. Se você tem dúvida, peço que volte e assista lá o vídeo sobre seleção da folga interna radial dos rolamentos. Certamente você vai entender melhor. Então essa foi mais uma aula, mais uma da série de exercícios sobre tecnologia dos rolamentos. Espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.